Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje eu pedi para o nosso setor de análise passar algumas informações aqui para a gente, né, falando um pouco a respeito de PetroRio, de Petro e especialmente dessa baixa dos preços do petróleo. Ontem nós tivemos uma baixa muito forte dos preços, né? Hoje os contratos de junho, eu vi ali que o WTI, a última vez que eu vi, ele estava caindo 33% a 13 dólares e 50 o barril, e o Brent estava caindo em torno de 20%, estava em torno de 20 dólares o barril. E inclusive ontem, pela primeira vez desde 1946, nós tivemos um contrato futuro de petróleo sendo negociado no campo negativo, né? E só para ressaltar, né, pessoal, fazer um adendo aqui, o preço de referência, por exemplo, da Petrobras é o Brent, né? E o WTI ele tem uma ligação muito maior com o mercado americano e principalmente com a parte de produção terrestre por lá, né? E o que acontece no mercado americano? Esse produtor terrestre, né, ele não tem mais capacidade de armazenar o petróleo, né? Os dutos, por exemplo, já estão bem saturados, tá? Principalmente lá no Texas, né? Então esse produtor ele não tem como colocar esse petróleo num navio e vender, por exemplo, né? Então para o produtor americano faz mais sentido vender por um preço negativo e manter o contrato que ele tem de aluguel da terra do que cancelar a produção. Então, em termos práticos, né, o preço do petróleo negativo significa que o operador está se dispondo a pagar para outra pessoa armazenar os seus barris de petróleo. Claro que no curto prazo, isso, quando a gente traz um pouco aqui para o mercado brasileiro, tem um efeito deflacionário, né? O Brasil importa derivados de petróleo dos Estados Unidos, né? Então pode se beneficiar dessa queda do WTI, mas a gente não pode esquecer de toda a cadeia produtiva e que tem muitas empresas do setor de petróleo que estão operando abaixo do custo de produção, e isso significa, né, caso essa situação persista, significa quebradeira, né? Claro que o mercado brasileiro ele é um pouco diferente, ele é um mercado bem mais concentrado, a gente logo mais vai falar um pouco a respeito disso, basicamente aí com Petrobras, mas no mundo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, existem milhares de empresas. Além disso, tem uma queda violenta da arrecadação de estados, municípios, impostos e royalties também aqui no Brasil, né? Até porque a demanda caiu muito, né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, a Cosan divulgou alguns números mostrando já o impacto do coronavírus. A venda de combustíveis caiu 50%, gasolina e etanol, 25% no diesel, já no segmento de aviação chegou a cair 80%, né? E no mundo se fala uma queda de demanda, um terço, né, que a demanda caiu 30% no mundo todo. Tá? Então o que a gente tem, pessoal? Um cenário de tempestade perfeita, né? A demanda sumiu, né? Caiu, derreteu, a demanda caiu, uma oferta muito grande e, claro, como esses contratos são negociados no mercado futuro também, a gente tem um movimento grande de especulação. Grandes fundos de hedge, por exemplo, americano, operam com esses contratos de petróleo. Falando um pouquinho da PetroRio, eu lembro quando a PetroRio era HRT, né? Inclusive várias vezes quando eles tentavam achar petróleo, dava poço seco, né? Foi uma empresa que conseguiu se reerguer, especialmente em 2013, 2014. A PetroRio hoje tem um custo de produção aí na casa de 30 dólares por barril o Brent, né? Lembrando que a empresa conseguiu fazer um hedge de 65 dólares no primeiro trimestre e tem já em torno aí de 47%, 48% das vendas redeadas para o segundo trimestre. A empresa tem feito um esforço grande para reduzir custos, né? E claro, vai ter que adiar investimentos. Lembrando que eles já tinham interesse aí na compra agora dos 30% que estão com a Petro ainda no campo de frade, né? E ontem a empresa anunciou algumas mudanças gerenciais, né? Com o Nelson Queiroz Tanuri, que é filho do polêmico Nelson Tanuri. Hoje ele é CEO, ele vai para a presidência do conselho, né? Então a PetroRio tem uma situação um pouco mais delicada, já que o custo de produção dela é em torno aí de 30 dólares por barril o Brent, né? Já a Petrobras, pessoal, tem conseguido se reerguer nos últimos anos, voltou a dar lucro, né? Inclusive voltou a pagar dividendos, mesmo tendo postergado esse último pagamento. A empresa fez vendas de ativo, diminuiu o endividamento, mesmo que esse ano ela não vá conseguir bater a meta dela de endividamento, e ao longo do tempo ela deve focar na produção, né? Inclusive ela já colocou as refinarias à venda.
Claro que nesse momento complica um pouco também para vender ativos. Então ela vai vender tudo que não é estratégico e deve ficar mais com a parte de exploração, né? Claro que não tem como comparar, né, pessoal, o tamanho das duas companhias, né? Quando a gente fala em termos de produção de petróleo e gás no Brasil, quando nós pegamos a Petrobras sozinha ou em consórcios, ela tem 93% de participação. Então todas as outras empresas, são em torno de 30 empresas, têm 7% do mercado. Por isso que eu falei em relação àquela questão da relevância da Petro, né? E o mercado brasileiro é um mercado mais fechado. Por hora, a Petrobras vai aguardar e monitorar o comportamento do mercado. Lembrando que na semana passada o Roberto Castelo Branco, que é o presidente da empresa, já disse que a Petrobras espera sobreviver com o petróleo aí na casa de $25, né? O Brent, né? E o break-even de produção da Petrobras é bem mais baixo que o da PetroRio, né? Em torno de $16 o break-even, né? O custo de produção para 2020, né? Já no início de março, a Petrobras já havia anunciado que ia diminuir a produção, hibernou algumas plataformas, né? E cortou em 30% os investimentos para esse ano. Além disso, a empresa fez um empréstimo de R$8 bilhões. A gente viu várias outras empresas também reforçando caixa, né? A Petrobras não foi diferente. E para a Petrobras, né? O preço do petróleo viável aí para ela fazer novos investimentos, principalmente no pré-sal, né, que tem um custo de extração baixo, mas que depende também de investimentos, seria com o Brent acima de $35. Já para a PetroRio, para fazer novos investimentos, acima de $40. Então, nos preços atuais, não tem muito que as empresas fazerem, né? Elas têm que preservar a caixa, postergar investimentos em exploração, que é o que as duas estão fazendo, né? E também a gente pode esperar talvez aí novos cortes de produção de petróleo por parte da OPEP. Por quê? A demanda caiu 30%, eles cortaram a produção em pouco mais de 10%. Né? Então eles podem sim cortar, quem sabe, aí mais a produção. E claro, né, pessoal, aqui é claro que é uma crise de demanda. Né? Enquanto as pessoas não voltarem a consumir, as empresas não voltarem a consumir, os aviões não abastecer, os caminhões não abastecer, essa situação aqui ela não vai melhorar, né? Claro que isso não é uma coisa que nunca mais vai voltar, as pessoas vão voltar às ruas e principalmente nos Estados Unidos é importante que as pessoas voltem a consumir e quando isso acontecer, os preços do petróleo tendem a recuperar novamente. É claro que quando a gente pega as duas empresas, PetroRio e Petro, né, a PetroRio tem uma situação mais delicada, né? A Petrobras está mais bem preparada, mas as duas empresas aí devem sobreviver a esse cenário. Aí ontem até uma pessoa tinha me perguntado, pô, Thiago, mas se ficar um ano caindo o preço do petróleo? Não tem que fazer, né, pessoal? A mesma coisa se eu tiver ações de lojas Renner e as lojas Renner ficarem com um ano com as lojas fechadas, né? É inviável, tá? Então, à medida que os lockdowns, os bloqueios, quarentenas aí diminuam ao redor do mundo e que a gente recupere pelo menos parte desse 1/3 aí de demanda que foi perdida, né? Tem uma possibilidade sim do petróleo voltar a novos patamares, né? Ninguém imagina que o petróleo vai continuar tão baixo aí quando a gente olha no período de pelo menos os próximos 3 a 6 meses, a não ser, claro, que o Trump fale, né? Os Estados Unidos vai ficar bloqueado até junho, daí vai colapsar tudo, né? A coisa fica bastante complicada, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, só para mostrar aqui também, ó, como se comportaram as duas ações esse ano. A Petrobras está com uma baixa a Petro 3 com uma baixa de 47%, Petro 4 46% e a PetroRio, que deu uma alta boa aí nas últimas semanas, ainda cai 33%. Nos últimos 12 meses a PetroRio sobe 22%, Petro 4 cai 39% e a Petro 3 cai 44%. E quero deixar aqui para vocês, como sempre, também, para quem quiser conhecer mais um pouco a respeito dos nossos produtos de recomendações. Hoje eu vou destacar aqui o nosso produto Full Trader, que é o nosso produto que é mais focado em recomendações de médio e de curto prazos, day trade, swing trade, position trade, long short, opções, mas que também tem as recomendações do nosso produto Invista em Ações, que é por análise fundamentalista, né, que são as recomendações de longo prazo, carteira de dividendos, small caps, ações no exterior e também fundos de investimento em ações. Então, tanto para quem quer especular em ações,
quanto para quem quer ter uma carteira de investimentos de longo prazo, o Full Trader é um produto que atende vocês. Vou deixar toda a parte aqui dos relatórios grátis, lista do WhatsApp, canal Telegram, os e-books, os relatórios grátis, tá? Inclusive tem esse relatório aqui com a agenda dos resultados da temporada agora, tá, pessoal? Quero só ressaltar que os resultados começam nessa próxima sexta-feira e que todos os próximos sábados, a partir do outro sábado, sem ser esse no próximo, a gente vai fazer lives aí repercutindo um pouco dos resultados das companhias. Além disso, eu vou deixar todos os nossos contatos aqui para quem quiser bater um papo com a gente. Um grande abraço e até mais.